2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo: a fé do rapto do arrebatamento, a fé transformadora, a fé da ressurreição. A justificação da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ser ressuscitado no Novo Testamento para ser assunto aos céus. E é um testamento, então, que um dia aqueles que dormiram em Cristo também ressuscitarão e serão assuntos aos céus. Serão arrebatados, na linguagem de São Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esta mensagem é para os filhos de Deus, e o filho não nega seu coração ao Pai. Antes de aqui eu chegar, Deus me escolheu. Nesta terra me fez habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho seu. Não mereço, mas tenho o amor de Deus. Me socorre nas lutas aqui e diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. O que é impossível pra ti, vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei, Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe e me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de
Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. Esta mensagem é para os filhos de Deus, e o filho não nega seu coração ao Pai. Deus não fala à toa aqui nesse lugar. Ele tem sempre falado com objetivo. Nesse lugar, sentimentos têm sido feridos. Às vezes, pessoas que nunca tiveram seus sentimentos feridos, em suas casas, em igrejas que pertenceram, tudo isso e aqui tem sido feridas de uma maneira dura às vezes. Mas irmão Branham, o profeta desta era, diz que nós precisamos às vezes de uma coisa dura e rude para que sejamos despertados, advertidos mesmo. Conta-se que um moço estava pescando num barco e ali debaixo de uma sombra de uma árvore que estava à margem do rio, ele dormiu no barco. E logo o sol começou a penetrar ali, alcançou aquele barco, e ele estava fora da sombra. Então ele dormiu naquela assolação, e caiu num sono profundo. E de repente as águas foram levando devagarzinho o barco. E tinha outras pessoas do outro lado que estavam vendo aquilo e começaram a gritar. Gritaram com toda a força, deram um tiro para ver se ele acordava. Mas ele não acordava. Logo havia uma cachoeira. E se ele fosse precipitado ali, perderia sua vida, sem dúvida alguma. E eles, desesperados, gritavam, mas gritavam com toda a força, davam tiros para cima para ver se ele se despertava, mas nada feito. Eu não tenho bem lembrança desta ilustração, dessa história, mas até aqui eu vou bem. Me lembro perfeitamente que havia uma rocha antes da cachoeira. E quando aquele barco bateu na rocha, primeiro foi que ele se acordou e saltou para aquela rocha. E logo em seguida o barco virou sem chance alguma na cachoeira e precipitou-se. Às vezes nós gritamos, desgastamos as nossas vidas, nosso físico. O doutor olhou a garganta do irmão Branham e disse: não, Billy, você não tem nada. Era um médico amigo dele. Você não tem nada. Está tudo bem. O que você tem é apenas calos nas cordas vocais, de tanto pregar. Ele ficou satisfeito com aquilo. Ele disse: é bom se desgastar na obra do Senhor, quer dizer, calejar-se. Ele diz assim que
possivelmente não vamos ser espancados, maltratados, chicoteados, como Paulo foi para carregar as marcas de Cristo no seu corpo, fisicamente falando, mas que ele dava graças a Deus então por carregar a marca de Cristo nas suas cordas vocais, calejadas, de tanto pregar, de tanto gritar com o povo que está dormindo, não é? Mas é certo, irmãos, que aqueles a quem o Senhor conhece, estes estavam dormindo, na verdade, mas de repente os seus barcos chocaram-se com a rocha que é a palavra e foram despertados, não é? Glória a Deus! Estão sobre a palavra. Sem dúvida alguma, isto nos emociona. Na verdade, porque se eu não me emociono com a minha salvação, eu sou um homem morto. Sou um homem inerte. Não é verdade? O irmão Branham disse que o homem que não se emociona está morto. Ele precisa de umas palmadas para se despertar. Mas nós não pensamos propriamente naquilo que pensam de nós, naquilo que pensam de Deus. Nós pensamos justamente naquilo que somos, na verdade. Por isso o profeta disse na mensagem Fé Perfeita, que o crente que tem a fé perfeita, ele é como Cristo, ele não pode ser entendido. Ele jamais será entendido porque Cristo não foi entendido, nem pelos seus próprios discípulos, isto é, antes deles receberem o selo, não é? Agora eu estava vendo nesse versículo 19 de 2 Timóteo capítulo 2, uma riqueza tão profunda, e pensando como a palavra de Deus é tão rica e tão profunda. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Fundamento é aquilo que é a base. Uma casa muito boa, construída sem alicerce, ela não tem valor algum, porque logo ela vai desmoronar. Por isso ela deve ter a base concreta. É que o profeta tem nos ensinado que a fé perfeita, ela não é fé emotiva, baseada em sensação, em emoção, em contatos, como seja, impor as mãos, o lenço, a roupa, a unção do óleo. A nossa fé está baseada na palavra. O irmão Branham explicou isto, que a fé do judeu era esta: põe as tuas mãos sobre a minha filha e ela será curada. Mas o centurião, que era gentil, então ele veio de lá e disse: mestre, diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Apenas uma palavra. Então a fé perfeita é baseada na palavra. É certo que a palavra nos dá regozijo. A palavra nos emociona como a arca, que é o símbolo da palavra, a presença do Senhor, emocionou Israel, a Davi e tudo mais. Quando ela vem pelos canais certos, você vê que o retorno da arca era o que Israel estava precisando, mas tinha que vir através da orientação do profeta. Ele estava querendo fazer uma coisa à parte do profeta. Então, o profeta, falando sobre a minha taça transbordando, ele aplica o regozijo de Davi, que aquilo estava certo. O azeite e o vinho, incentivo a vida cristã, em Deus escondido e revelado em simplicidade, ele combate terrivelmente aquele espírito fanático, aquele espírito religioso, aquela santidade religiosa, aquela coisa toda, aquele espírito religioso, mas por outro lado ele combate também aquela vida morna, inerte, indiferente, pasmada. Por quê?
a palavra deu alegria para João Batista, ainda no ventre de sua mãe, porque ele tinha o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo se alegra com a palavra de Deus. Na presença do Senhor há abundância de alegria, e o Senhor é a palavra. Amém. Graças a Deus. Então, o fundamento é este. Eu estava maravilhado com este versículo. O fundamento é este. É a fé. A fé apostólica. Porque a fé apostólica não parte dos apóstolos para cá. Ela é a fé de Jesus Cristo. Vamos ver isto? Na carta de São Paulo aos Gálatas, nós podemos encontrar isto. Versículo 20 do capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé do Filho de Deus. Então isso é desde antes da fundação do mundo. Eles diziam que a mensagem de Lutero era uma rebeldia que havia surgido naqueles dias. Mas não era uma rebeldia. Lutero foi considerado um herege. Mas a mensagem de Lutero é uma mensagem que está em Deus desde antes de existir mundo, terra, tudo que nela há. A justificação pela fé. A salvação de graça. Agora, os irmãos notem que tudo isso está na fé apostólica. A fé apostólica é a fé de Jesus Cristo. A mensagem de Wesley, que também, segundo os tradicionais, em cada era surgiu. Eles não desconfiam, eles não percebem que nesta era também surgiu. Então, eles hoje pregam Wesley nos púlpitos e tudo mais, mas ele foi considerado, já pelos luteranos tradicionais, como herege. Mas a santificação está no caráter de Deus, do eterno. Ela não nasceu ali. Ela é desde antes da fundação do mundo. Agora vem, por fim, o novo nascimento. A mensagem do Elias, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Surgiu, não é? Para eles, este movimento, esta mensagem que surgiu. Estes são uns hereges. Eles julgam assim. Mas o novo nascimento está desde antes da fundação do mundo. Então, a doutrina apostólica, ela é a doutrina de Jesus Cristo. Ela é a palavra de Deus. Ela é a fé de Jesus Cristo. Então, é a única que serve para ser fundamento. Eu estava meditando, pensando assim, mas como é a escolha de Deus? Irmão Branham, como o profeta ensina, que dentro de milhares e milhares de gens do seu pai, foi você escolhido, foi o único que passou. Você foi escolhido, um gens foi escolhido para ser você. Todos os demais morreram. Ele disse, quantas milhares de pessoas existem aí que poderiam estar no seu lugar na mensagem. Mas você foi escolhida. Você foi escolhido. E dentre aqueles milhares de gens do pai do irmão Branham, foi escolhido para ser o Elias, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. O mensageiro que revelaria o ministério do Filho do Homem aqui na terra. Por isso a sua mensagem não choca nem uma vírgula sequer com a palavra de Deus, com as Escrituras. Ela choca com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isaías 55.
ela choca com os nossos pareceres mentais, ela choca com as nossas doutrinas, com as nossas teologias, mas com Deus ela nunca chocou. Ela combina palavra por palavra. Ela serve para ser o fundamento, quer dizer, a base da nossa fé nesses dias, porque ela é a fé genuína, é a fé verdadeira. Então, todavia, o fundamento de Deus fica firme. Jesus disse que a casa edificada na rocha, ela é edificada pelo homem prudente, que ouvindo estas palavras praticam. Então ela foi edificada na rocha, e vindo os ventos de doutrinas por todos os lados, ventos de todas as coisas por todos os lados, ela ficou firme, porque ela foi edificada na palavra. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Mas aquele que fez uma coisa bonita, baseada em sensação, em emoção, em nome, em fama, em dinheiro, em mulher e outras coisas, ele edificou a casa na areia. Não foi no fundamento, por isso não fica firme. Por isso não pode dar vida. Agora, os irmãos notem, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Mas o que é que Paulo está querendo dizer, tendo este selo? Que selo é este? Ele não estava falando em selo. Ele estava dizendo assim para Timóteo: traz estas coisas à memória, quer dizer, sempre em lembrança, porque o mal é esquecer. Muita gente está me dizendo: o problema, pastor, é que eu esqueço, depois que passa eu me arrependo, mas na hora eu esqueço. Então o problema está aí. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O eleito não foi pervertido. Tendo este selo, este selo, a fé da ressurreição. É o Espírito Santo. Porque o Himeneu e o Fileto ficou nas páginas da Bíblia. Eles ficaram nas Escrituras, mas como homens que viveram para desviarem pessoas da fé verdadeira, da fé da ressurreição. Eles foram predestinados para aquilo. Mas uma coisa é certa, aqueles que estavam no fundamento não foram desviados, porque eles tinham o selo da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Está vendo? Eles não foram desviados. Jesus disse: se possível, enganariam até os escolhidos. Mas, se possível, eles não serão enganados. Porque todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Com razão, ele disse que nós estamos assentados sobre a ressurreição. Vamos ver aqui. Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Agora, o Himeneu, mas o seu fulano lá, quem sabe até usando as escrituras, como os saduceus usavam, estava tentando provar que não havia ressurreição, e aqueles que não estavam firmes, que não haviam edificado as suas casas no fundamento, na rocha, então foram desviados.
foram pervertidos. Eles perderam a fé da ressurreição. E quem perde a fé da ressurreição, perdeu a fé de Cristo, apostatou-se. Ah, mas quanta gente crê na ressurreição? Marta cria na ressurreição para o último dia. Ela não cria para o presente. Ela não cria para aquele dia. Ela tinha uma fé escriturística, mas ela estava pensando sempre lá no fim, no último dia. Mas Jesus Cristo estava ali para a ressurreição no presente. Ele está em nós para a ressurreição hoje. Se ele não está em você para a ressurreição hoje, ele não estará para a ressurreição amanhã, nem no último dia, nem dia algum. Ele está na noiva para a ressurreição hoje, constante, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E ele está em você? Amém. Esse é o selo, Paulo estava falando. Esse é o Espírito Santo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Quer dizer, ele é um dos primeiros que já é o documento da ressurreição. A ressurreição de Cristo é o documento da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Amém? Isto é verdade, é a palavra. Quem está nesse fundamento, ninguém pode abalar, porque tem esse selo. Agora os irmãos se lembrem da mensagem, o intervalo, quando ele mostra que o Espírito Santo é o selo de Deus. E se você tem um selo por dentro, está selado por dentro, Satanás fica selado do lado de fora. Ele não pode penetrar de maneira alguma. Este é o selo. Por isso que, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Agora, como a coisa é bela, é bonita, é gostosa, cada crente caminhando a passos aqui nesta vida cheia de temperaturas diversas, na mesma hora que está quente, está frio, na mesma hora que está frio, está quente, na mesma hora que está quente, está morno. Então, é uma vida de mudança. Hoje vai muito bem, amanhã acontece alguma coisa. Agora, todas estas pessoas caminhando, subindo a avenida, descendo a avenida, entrou na loja, saiu da loja, entrou na fábrica, saiu da fábrica, entrou ali, saiu dali, entrou numa repartição, saiu da repartição, entra no ônibus, sai do ônibus, entra no carro, sai do carro, e vai para cima, e vai para baixo, mulheres e homens, milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de pessoas, entrando e saindo, morrendo e nascendo, chorando e sorrindo, cada um com a maneira de viver, povos com costumes diferentes, com climas diferentes, com roupagens diferentes, e assim sucessivamente, o mundo girando desta forma, e essas pessoas aí, multidões e multidões, mas, veja só, diferenças de países, tudo isso, mas, entre todo este entra e sai, no meio de toda esta luta, no meio de toda esta confusão, tu toma o trem, desce do trem, tu toma o avião, desce do avião, tu toma o ônibus, desce do ônibus, toma o carro, desce do carro, entra na loja, sai da loja, ali, acolá num país, onde chove, ali neve, ali calor, ali frio. Em meio a toda esta humanidade, caminha uma mulher que está nesse fundamento. Esta mulher é você. No meio de todos esses que entram e saem,
durante o dia todo, aqueles que dormem estão acordados, daqueles que estão comendo e daqueles que não estão comendo, no meio daqueles que estão sadios, estão doentes, no meio daqueles que estão chorando, no meio daqueles que estão sorrindo, lá vai você, nesse firme fundamento, selado com o selo de Deus. Esse é você. Ali está um filho de Deus. Por isso Paulo diz, o Senhor conhece os que são seus, porque há um selo. Há um selo. Nós temos de pregar a todas as raças e criaturas, porque os eleitos de Deus não têm o selo visível, não estão como estrelas na testa, na linguagem popular. Esse evangelho é de ser pregado a toda criatura. Nesse entra e sai, você é uma pregadora, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua conduta, com os seus frutos do Espírito Santo. E sempre carregando isto, estou firme no fundamento. Estou selado, e o Senhor me conhece aonde quer que eu esteja. Esteja eu aqui ou ali, esteja eu ali ou acolá, esteja eu aonde estiver, nas profundezas do mar, lá nas estrelas, no espaço, onde quer que seja, o Senhor conhece os seus. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece, o Senhor te conhece desde antes da fundação do mundo. Isso não te alegra? Isso é verdade? Amém! Amém! E amém! Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade. Fazer aquilo que sabe que não deve fazer. Praticar aquilo que sabe que não deve praticar. Vejam só, irmãos preciosos, como Deus está abrindo cada dia mais o nosso entendimento para vermos o que é participar da ceia, dignamente ou indignamente. O pecado, a iniquidade, você praticando aquilo que sabe que não deve praticar, você está cometendo iniquidade. E eu tenho aprendido uma coisa, que nada pode me separar do amor de Cristo. Nada, nada. Nada pode nos separar. Romanos 8. Nem a profundidade, nem a altura, nem a fome, nem a própria morte, nem anjos, nem quem quer que seja. Mas Isaías 59 diz, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A única coisa que poderia me separar de Deus seria isto, iniquidade. Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem esta mensagem, sabe perfeitamente distinguir o bem do mal. Sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Conhece o posto do seu dever, porque ela é revelada, ele é revelado. E a única coisa que poderia me separar seria isso. Contratempo algum, luta alguma, por mais terrível que fosse, pressão mais horrível que fosse, sempre fez os filhos de Deus se aproximarem mais de Deus. Quando a mulher de Jó chegou para dizer para ele, amaldiçoa este Deus e morre, ele disse, seu lugar é entre as loucas. Quando ele estava doente, quando os cristãos estavam sofrendo angústias, sofrimentos no corpo, sendo machucados, ali eles estavam mais próximos de Deus. Estavam mais arraigados de Deus. Mas a Bíblia só me mostra uma classe separada de Deus. Foi aquele que cometeu iniquidade.
aquele que fez o que não devia fazer, que sabia que não devia fazer. Satanás nunca pode te separar de Deus. O diabo nunca pode te separar de Deus. Ele nunca pode entrar em você. O profeta disse que para entrar em você, ele teria que passar pelo mesmo processo que você passou. Ele teria que nascer de novo. Ele teria que se converter. Ele teria que amar, coisa impossível a Satanás. Amar. Ele tem um amor ao dinheiro. Ele tem um amor por causa do dinheiro. Ele tem um amor por causa da fama. Ele tem um amor por causa disto e daquilo que é mundano. Mas o amor de Cristo não pode operar nele. Ó, irmão amado, como nós podemos nos aproximar do pão e do vinho, uma boa consciência diante de Deus. Quando Paulo estava diante daquele conselho, daquele sinédrio, ele pôde olhar para eles com uma boa vista, com os bons olhos, e encará-los assim, sem tirar as vistas, sem se envergonhar, e dizer que ele estava ali com uma boa consciência. Essa confissão lhe custou uma pancada na boca. O sacerdote mandou que batessem na boca dele. E bateram. Isso quer dizer que eles estavam julgando com injustiça. Porque ele era um homem que andava bem com Deus. Ali ele colocou em dúvida toda a consciência daquele sinédrio, daqueles fariseus, daqueles homens da lei. Mas a pancada não lhe tirou a boa consciência. O tapa na boca não lhe tirou a boa consciência. As chibatadas romanas não tiraram dele a boa consciência. A nudez não tirou dele a sua boa consciência. Nada pode tirar a sua boa consciência. Filho de Deus, filho de Deus, nada no mundo pode. Nada anula a filiação. Não importa que eles dissessem que Jesus é um bastardo. Não importa que eles dissessem que Jesus era um Belzebu. Não importa que os chicotes cortassem o seu corpo. Não importa que eles arrancassem sua barba aos molhos com aquelas mãos impuras. Não importa que eles cuspissem no rosto de Jesus. Não importa que eles pusessem uma coroa de espinho sangrando a sua fronte. Não importa nada disso. Nada disso anulou a filiação de Jesus. Ele continuava sendo um filho de Deus. Mesmo com os meus pecados sobre ele, ele continuou sendo um filho de Deus. O meu Salvador. Nada pode mudar o fundamento. O fundamento de Deus fica firme, porque é um selo de Deus. O anel de Deus bateu ali, selou. Quem pôde anular a filiação do filho pródigo? Se você passasse por ali, pobre, coitado, miserável. De qualquer maneira você tinha uma palavra a respeito daquele jovem. Passasse antes, enquanto ele tinha dinheiro, o veria nas gargalhadas, nos ambientes próprios, aquelas penumbras, aquelas luzes, aqueles ambientes de meia luz, abraçado por meretrizes, rodeado de amigos. De qualquer maneira, eu como crente, teria uma compaixão daquele rapaz. Quem sabe teria uma palavra de reprovação para ele. Mais tarde, ainda que sem conhecê-lo, a mesma coisa. Lá está um homem maltrapilho, barbudo, sujo, imundo, procurando fazer digestão de bolotas de porcos. Mas o que fez este moço? Que moço imundo, que miséria está nesta vida, sujo, exalando mau cheiro. Mas ele continuava sendo um filho.
Ele era filho. Fundamento não tem jeito. Ele era filho. Ninguém pode anular a filiação, pode deserdar um filho, mas ele continua sendo filho daquele pai. Você está deserdada, você é filha daquele pai. Aonde você for, você é filha de seu pai. Aquele moço estava naquela situação, mas continuava sendo filho de seu pai. Até que ele caiu em si e disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai estão lá trabalhando e comendo na hora certa, vivendo muito melhor do que eu aqui. Eu vou ter com meu pai. E vou lhe dizer: pai, ô nome bom. A sarjeta que você andava nela, o esgoto que você estava dentro dele, eu, onde estava? Onde você estava, irmão? Mas era um filho que estava ali. Um dia você diz: pai, pai, pequei contra os céus e contra a terra. Ali está o fundamento, fica firme, a filiação nunca pode ser anulada. É uma filha de Deus que está ali. Ninguém podia saber que Maria Madalena, esconjurada, excomungada, era uma filha de Deus. Ninguém podia saber que Zaqueu ouviria de Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa. Isso não é pouca coisa para pessoas tão indignas como nós. Que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Tudo é Jesus, 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 Jesus e mais nada. É a ressurreição. É o selo. É a fé inabalável. É a filiação. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos separar? O mesmo apóstolo faz menção do que foi escrito no Velho Testamento. Na carta de São Paulo, ele diz aos romanos uma coisa muito maravilhosa. No capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, ele está dizendo que as aflições deste tempo presente não podem de maneira alguma remover o fundamento. Não podem de maneira alguma tirar um filho de Deus, anular a filiação de um filho de Deus. Não há poder na terra. Não há nada nos céus nem na terra. Você está em Cristo elegido desde antes da fundação do mundo. E os seus frutos propagam isso, testificam disso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por isso o sacrifício teve que ser antes da fundação do mundo. Se a morte de Cristo foi antes da fundação do mundo, também o seu nascimento estava desde antes da fundação do mundo. Para sermos elegidos desde antes da fundação do mundo, tínhamos que ter a adoção desde antes da fundação do mundo, pelo sangue do Cordeiro, que foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não está sujeito ao tempo. A morte de Jesus Cristo não foi uma surpresa para o Pai.
lá em Jerusalém, aqui na terra, fisicamente, não surpreendeu o Pai. Não foi uma surpresa, não foi uma derrota. Aquilo estava no plano de Deus. Você estava no plano de Deus. Por isso a iniquidade não fica na sua vida. Por isso o pecado não pode ficar na sua vida, porque você tem que estar no fundamento que fica firme. Por isso existe algo dentro de você que refuta tudo que lhe rodeia, como está escrito aos Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós temos testemunhas. Se há espíritos errados, se há espíritos maus, se há o diabo como um leão rugindo ao nosso redor, mas também há uma nuvem de testemunha ao nosso redor. De testemunha. Aqui está o testemunho de Paulo. Nesta nuvem está o testemunho de João. Nesta nuvem está o testemunho de Pedro. Nesta nuvem está o testemunho daquelas mulheres. Como Pedro fez menção das mulheres do passado. Fez menção de Sara. O testemunho de Sara passou pelos séculos, os séculos, os séculos, os séculos, e foi vivificado na boca de Pedro pelo Espírito Santo, séculos e séculos e séculos após. O Espírito Santo está vivificando o testemunho dela em você hoje, irmão. Em você, irmão, essa nuvem de testemunho. Na verdade, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Entre no ônibus, sai do ônibus. Entre no serviço, sai do serviço. Vai ali e volta dali. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus eterno, Pai poderoso, temos ouvido, Senhor, o suficiente para que cada um de nós possa saber dentro do íntimo o que é iniquidade, o que é estar no fundamento, o que é estar selado com o Espírito Santo, com o selo da ressurreição, o fundamento que não se abala, que fica firme. Nós vamos testemunhar, Senhor, de que nada pode nos separar do Teu corpo. Temos trazido à memória o sacrifício do Senhor, fisicamente lá em Jerusalém, mas trazemos na vida constante este sacrifício. É a vida do Senhor, é uma vida vivida, é um testemunho mostrado ao mundo, é a luz brilhando, colocada sobre o velador daquela casa que está cheia de ímpios, daquele trabalho que está cheio de ímpios, daquele ambiente carregado. Há uma luz brilhando, firme no fundamento. Esta é você, irmão. Esta é você, irmã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aceita a nossa gratidão por estarmos neste fundamento. Ressurreição de Jesus. Por isso somos as mais felizes pessoas deste mundo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus, sustenta os teus filhos na tua palavra, na caridade dos santos, Senhor, na piedade dos santos, no temor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tira as doenças e os males, te rogo pela tua graça. Amém, Senhor. Amém.